Olá, queridos e queridas. Esse vídeo tem por objetivo a análise do que vem a ser legislação simbólica, canalizando no final para o denominado direito penal simbólico. De início, é extremamente importante apontar que o símbolo é essencial à comunicação. O símbolo é uma representação visível de uma mensagem invisível, carregada de sentido, significado, de sentimento, que pode ser compreendida de maneira universal ou delimitada a certa cultura, a certa sociedade, a certa comunidade. O Marcelo Neves aponta a extrema dificuldade de delimitar o que vem a ser símbolo, simbolismo e simbólico, e passa por visões a partir da filosofia, da semiótica, da lógica, da sociologia, mas aproxima o que vem a ser legislação simbólica numa perspectiva da psicanálise, quando, para a teoria freudiana, o símbolo traz uma dicotomia entre um significado latente e um significado manifesto. E a partir daí ele vai aproximando do que vem a ser a legislação simbólica da visão do Gusfield. Por quê? Para Joseph Gusfield, há na legislação três perspectivas. Uma perspectiva instrumental, uma perspectiva expressa e uma perspectiva simbólica. Dentro do que vem a ser, então, a nossa perspectiva instrumental, existe uma estreita relação entre o meio e o fim almejado. A legislação tem uma alta carga instrumental porque é plenamente compreendido um sentido e o resultado que ela quer alcançar. Na perspectiva expressiva da legislação, nós temos a declaração de uma resposta quando presente um determinado conflito de interesses. E na visão simbólica da legislação, nós teríamos uma orientação não linear entre o meio e o fim a que se busca. Então, não há uma conexão direta e manifesta entre significante e significado. Nesse ponto, então, nós percebemos que há um sentido mediato e um sentido latente, um sentido declarado, expresso e um sentido camuflado no que busca essa legislação. Então, a ação simbólica tem um papel conotativo e a ação instrumental um papel denotativo. A diferença entre a preponderância da ação instrumental ou da ação simbólica só é possível na prática, quando a gente analisa uma determinada legislação e vai verificar qual prepondera, quais dos sentidos preponderam ou qual o sentido que prepondera. Porque essas três perspectivas podem estar presentes em uma legislação. E aqui é importante a fixação também que o direito, ele é algo simbólico. Toda representação humana de sentido é simbólico. E a legislação é uma representação humana, portanto, é simbólica, traz mensagens. No entanto, na visão do Gusfield, há uma sobreposição da ação simbólica, do sentido simbólico, sobre o sentido instrumental. Então, a carga simbólica, ela não é de todo ruim. Pelo contrário, ela é importante porque o direito é um simbolismo. O direito, ele traz uma carga de significado. Ele traz uma mensagem invisível naquilo que é declarado de uma forma visível, ali no teor de uma legislação. É um desejo, né? O simbolismo seria um desejo da norma. E esse desejo vai muito além do que está traçado ali na legislação. Então, pela norma, vai se projetar um resultado que diferencia em cada ramo do direito. Cada ramo do direito busca um resultado. E o simbolismo está presente porque está se buscando com a legislação determinado resultado, para além daquilo que é descrito. No entanto, a legislação simbólica seria justamente quando está desvirtuado o sentido que é declarado do sentido que é camuflado. Ou seja, estão
a partir da legislação, se extrapolando caminhos a uma hipertrofia do simbólico naquela legislação específica. Então, a partir dessa visão, nós temos que não é antagônico a legislação simbólica de uma legislação instrumental. Não tem um antagonismo. Não é o contrário. Não seria, por exemplo, a legislação instrumental é aquela que alcança resultado. E legislação simbólica como? É aquela que tem um alcance latente, escondido. Ela tem uma ação voltada não para o que ela declara, mas para outro sentido. Não é isso, um direito que funciona e outro que não funciona. Ou um que declara claramente o que busca e outro que escamoteia, que disfarça o que busca. Não é esse antagonismo. Até porque na produção legislativa, nós podemos verificar que, às vezes, uma legislação nasce instrumental e se torna simbólica. No momento ali da elaboração da lei, existe uma relação entre meio e fim almejado. Aquela legislação foi construída para se alcançar determinado resultado. Mas a prática, a vida, a acomodação social daquela lei a transforma simbólica. Então, ela inicia instrumental e passa a ser simbólica. E o contrário também é possível. Uma legislação pode ser criada com uma preponderância do seu sentido simbólico, ou seja, aquilo que é declarado não é o objetivo da norma, mas sim aquilo que está latente, mas ao se acomodar na sociedade, aquela legislação antes preponderantemente simbólica torna-se instrumental, de maneira preponderantemente instrumental. Então, nesse ponto, nós já podemos, por exemplo, fazer a fixação que a legislação simbólica é aquela caracterizada por uma hipertrofia da função simbólica, em detrimento da concretização normativa que está descrita nessa norma. Então, o objetivo descrito, ele é insignificante frente à função ou à ação simbólica que se busca. E canalizando para esse sentido, então, nós vamos encontrar no Harold Kinderman 3 perspectivas possíveis dentro da legislação simbólica com esse sentido, onde o sentido latente é mais forte que o sentido declarado. Ele delimita em 3 perspectivas. A primeira perspectiva seria a confirmação de valores sociais. Então, a legislação simbólica seria uma forma de confirmar valores sociais. Em uma segunda perspectiva, nós temos a legislação simbólica como forma de demonstrar a capacidade de atuação do Estado, e uma terceira perspectiva, legislação simbólica como sendo instrumento para adiar solução de conflitos sociais. Então, a legislação simbólica, significando aquilo que o sentido declarado não é o almejado, mas no sentido camuflado, na perspectiva de Kinderman, se desdobra entre essa legislação tem por papel confirmar valores sociais e não o que está descrito nela, ou demonstrar capacidade de atuação do Estado e não o que está descrito nela, e ainda o adiamento de conflitos sociais e não o que está descrito nela. E agora nós vamos ver de maneira rápida essas 3 visões elaboradas por Kinderman. Na primeira, onde a legislação simbólica se presta a confirmar valores sociais, é possível a visualização de um pronunciamento legislativo frente a um conflito social existente para declarar qual valor foi vencedor. É uma vitória legislativa, é um troféu de uma perspectiva, de uma visão de mundo que ganha de outra, que se sobrepõe à outra. Então, através da legislação, a gente vai buscar proibir condutas que são condutas próprias dos, entre aspas, perdedores, né? Nessa situação, a lei serve para declarar uma ideologia vencedora. O Kinderman traz lá exemplos adequados, por exemplo, ao ambiente alemão, que é onde ele produz essa teoria. Mas nós podemos fazer uma adaptação, por exemplo, no que diz respeito ao aborto do Brasil.
A proibição do aborto, exceto nos casos de estupro ou então que oferece risco à mulher, ela não visa propriamente coibir a prática do aborto, porque é sabido que o aborto acontece. A proibição do aborto não é suficiente para colocar um obstáculo no número de abortos que são cometidos de forma obscura, né? De forma clandestina. Se nós encarássemos uma legislação que a mulher, ao desejar realizar o aborto, venha ao Estado, principalmente no que diz respeito aos serviços de saúde, e seja atendida por uma equipe multidisciplinar que a oriente a respeito das consequências do aborto, que a projete para uma saúde da gestante apropriada, acompanhada de um profissional da psicologia ou da psiquiatria para diminuir o impacto daquela gravidez não desejada no primeiro momento, orientando e, às vezes, fazendo com que a mulher compreenda esse momento. Se não tiver por fim dissuadir a mulher a prática do aborto, pode, no entanto, em uma próxima vez, colocar um obstáculo para que ela não cometa um novo aborto, para que ela seja orientada do ponto de vista de políticas públicas de educação sexual, de programas de assistência social, de programas de saúde voltadas para coibir a gravidez não indesejada, alcançaria um resultado muito mais positivo. A norma, ao proibir o aborto, não faz com que o aborto deixe de acontecer. Ela faz com que uma ideologia vencedora declare que o valor social admissível no Brasil seja este, onde o aborto não é tolerado, pelo menos não de forma declarada. O Gusfield traz o exemplo da norma com fins de confirmar valores sociais, apresentando um momento nos Estados Unidos onde a bebida foi proibida. E ele aponta que nunca se consumiu tanta bebida alcoólica quanto naquele momento. Entretanto, exigia-se para aquele momento a declaração de uma ideologia vencedora, que era a cultura protestante em detrimento de uma cultura católica. Então, a lei ali não serviu para proibir, não se queria que as pessoas parassem de consumir o álcool, mas sim dizer que uma prática de uma religião sucumbiu a outra, que a ideologia ali estava transcrita naquela legislação, então, de maneira simbólica, com vistas a condenar uma determinada religião e valorizar outra, onde a bebida não era tolerada. Um segundo momento, que é a capacidade de ação do Estado, ela representa que há um problema grave, discutido socialmente, com uma grande repercussão e que causa um demasiado clamor social, muitas vezes instigado pela mídia. E para demonstrar que o Estado detém o controle daquela situação, ele faz uma legislação que nos traz a impressão de que o Estado detém aquele problema social sob controle, que ele tem capacidade de ação, que ele consegue, a partir daquela norma, resolver um problema. E aí nós temos inúmeras representações. Uma delas é a proposta de redução da maioridade penal. Por quê? Existe uma relação equivocada trazida pela mídia, que os adolescentes são os responsáveis pelo número elevadíssimo da violência que se coloca hoje na sociedade. Esse sentimento de que o adolescente é responsável pela violência, somado à falsa informação de que o adolescente fica impune quando ele comete um ato infracional, que é o crime realizado por aquele que ainda não completou 18 anos, faz com que o Estado, então, atue com vistas a propor a redução da maioridade penal para resolver um problema de violência. Então, aquela atitude declarada do Estado de apontar a redução da maioridade penal como uma resposta para a violência, ele tem um sentido
que está manifesto, mas o sentido latente é acalmar a população, haja vista que não há nenhum estudo concreto que relacione a violência exacerbada que nós vivenciamos com uma impunidade, até mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a responsabilização do adolescente que comete ato infracional. Essa, então, é uma perspectiva que, em que pese a lei declare algo, o que ela busca é outra coisa. O que ela busca, então, não é resolver a violência, nem tampouco uma suposta e inverídica impunidade do adolescente, mas sim acalmar a opinião pública, que clama por uma ação. Então, ao editar uma legislação com esse sentido, a população fica tranquilizada, acreditando que o Estado detém um poder de atuação e que está fazendo algo para resolver aquele conflito de interesse social. E, por fim, também, o Kinderman aponta a perspectiva da legislação simbólica ser aquela legislação que adia compromissos sociais. Então, nós temos aqui um problema a ser resolvido, e como não há formas, principalmente do ponto de vista material, do Estado resolver aquele problema de cunho social, ele legisla programando para o futuro a resolução daquele conflito. Então, estas são as três perspectivas do que vem a ser legislação simbólica na visão do Harold Kinderman. A partir da classificação do Kinderman, nós vamos agora extrair a perspectiva da legislação simbólica como sendo a necessidade que o Estado tem de demonstrar que está atuando frente a um problema social que gera grande clamor. Nessa perspectiva, nós vamos, então, denominar legislação álibi a legislação simbólica. Álibi porque o Estado se utiliza da norma para parecer deter sob controle um problema que a população se demonstra bastante preocupada. E aqui nós vamos dividir em legislação álibi do momento voto e legislação álibi do momento de produção da norma. No momento voto, nós sabemos que o mandato representativo no Brasil não cria vínculo entre o eleitor e o eleito. Uma vez depositado na urna, aquele mandatário vai poder atuar de acordo com a sua consciência. Ele não tem chamados periódicos para prestar contas, ou para ouvir, ou para ser conduzido pelo seu eleitorado a atuar de uma forma ou de outra. Ele vai ter um momento de prestação de contas, sim, quando outra eleição sobrevier e ele for falar do que ele fez e apontar o que ele pretende fazer para o próximo mandato. Nesse momento, voto, nós percebemos o voto como uma mercadoria. Se apresenta uma plataforma para que essa plataforma consiga angariar, então, votos de forma a reeleger aquele parlamentar. E é plenamente perceptível que propostas de recrudescimento penal, criminalização de condutas, é algo atrativo ao eleitorado, que enxerga o direito penal não como sendo a última ratio, mas a única ratio. Como se a produção legislativa no campo penal, recrudescendo penas ou forma de cumprimento e ainda criminalizando condutas numa hiperinflação legislativa penal, que isso seria capaz de reduzir a criminalidade, de resolver problemas de violência. Quando se apresenta isso como bandeira, então, é possível verificar que consegue-se aglutinar uma grande perspectiva de voto. Várias bandeiras de recrudescimento são vencedoras na eleição, não só no poder legislativo, mas também no poder executivo. Então, a legislação álibi, como promessa, é capaz de trazer ao eleitorado a sensação que determinado indivíduo é capaz de resolver o problema da criminalidade a partir de uma atuação legislativa com vistas a tornar o direito penal mais severo. Outro momento da legislação álibi é quando já está posto esse mercado voto, já passou o momento da eleição e que vai haver a elaboração das normas, onde participa o Poder Legislativo, elaborando e aprovando nas casas congressuais
essa norma e ainda a sanção presidencial, porque o Poder Executivo participa também da produção normativa. Quando nós temos um grave problema que gera uma comoção social, essa produção legislativa vai ser simbólica se ela não tiver vínculo entre meio e fim almejado. O próprio legislador pode acreditar que com aquela medida ele não vai resolver, mas o objetivo buscado na produção da norma não é resolver, e sim aplacar o clamor social. Então, a legislação álibi é uma das perspectivas da legislação simbólica, porque o seu sentido simbólico, a sua ação simbólica é preponderante frente a uma ação instrumental. E muito se fala a respeito da eficácia do direito penal. Não é possível relacionar o recrudescimento da norma penal com um combate efetivo a índices altos de violência e de criminalidade. Haja vista que desde 1940, quando da data do nosso Código Penal em vigor, o que fizemos foi recrudescer as penas e criar novos tipos penais, criminalizando condutas que antes estavam fora do campo de resolução do direito penal. Mas os índices de violência não diminuem com essa produção, com essa hiperinflação legislativa no campo penal. Aqui nós construímos a perspectiva do que vem a ser direito penal simbólico, fazendo uma importante observação de que o direito penal é simbólico. Ele traduz os valores de uma sociedade, ele pontua quais bens jurídicos são essenciais para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, por óbvio, o simbolismo é necessário, ele deve estar presente na legislação penal. No entanto, quando na produção da norma penal nós temos tão somente uma forma de esconder uma inoperância e uma incapacidade do Estado de discutir a questão da criminalidade e da violência com uma certa eficácia, aí sim nós constatamos um direito penal simbólico, meramente simbólico. O exemplo maior que nós temos na legislação que diz respeito a um direito penal simbólico, meramente simbólico, pode ser visto na Lei de Crimes Hediondos. Essa legislação não cria tipos penais. A Lei de Crimes Hediondos faz recrudescer alguns tipos penais já descritos no Código Penal e nas legislações penais extravagantes. Essas condutas já foram criminalizadas, já prescreve uma pena, já tem uma forma de cumprimento. No entanto, quando um crime vem à tona por ser caracterizado, por exemplo, como um crime da moda, o legislador traz esse tipo penal, já descrito na norma penal, para dentro da Lei de Crimes Hediondos, com vistas a demonstrar à população que está recrudescendo aquela conduta e que aquela conduta, a partir do momento em que a lei tem um tratamento mais severo, vai combater a atuação do delinquente naquele tipo penal. No entanto, a Lei de Crimes Hediondos não é capaz de colocar obstáculo a esses crimes que são elencados enquanto crimes hediondos. O direito penal, então, na perspectiva de um simbolismo e direito penal simbólico, meramente simbólico, pode ser aquele direito onde a norma penal é posta não para resolver o conflito, mas sim para declarar que aquela conduta não é aceita, mas que, ao ser elaborado, não atingirá nenhum dos seus objetivos declarados. Não é capaz de reduzir a criminalidade, não é capaz de diminuir a violência, não é capaz de proteger os bens jurídicos que se presta a proteger, tendo o direito penal tão somente a função de aplacar o clamor social. Dentre as várias conceituações do que vem a ser o direito penal, nós temos a possibilidade, a perspectiva
de que o direito penal é aquele ramo do direito voltado à proteção dos bens jurídicos mais valiosos de uma determinada sociedade. Se nós adotarmos essa conceituação, nós chegamos a um consenso doutrinário do que seria direito penal simbólico, meramente simbólico. É aquele direito produzido, a norma legislada, que é desnecessária ou inútil à proteção desses bens jurídicos. Porque, ao elaborar a norma, o legislador tem a consciência de que aquilo declarado literalmente no teor legislativo não é capaz de alcançar esta proteção que é prometida pelo direito penal. Nem tampouco aquela medida recrudescedora é capaz de diminuir o índice de violência, de diminuir a criminalidade, de proteger as pessoas e os seus bens. Então, a função simbólica se sobrepõe de uma forma bastante significativa a qualquer função instrumental que tenha essa legislação denominada direito penal simbólico. O Juarez Cirino aponta que o direito penal simbólico não tem uma função instrumental. Ela não existe para ser efetiva. Tem uma ação meramente política através da criação de imagens ou símbolos que atuam no aspecto psicológico da população. Esse direito simbólico, este direito penal simbólico, tem por objetivo uma dupla legitimação. Uma legitimação do poder político, que é conversível em voto, haja vista, por exemplo, as inúmeras propostas que os candidatos põem no momento das eleições, com vistas a ações altamente repressivas. E ainda outra perspectiva, que é a legitimação de um direito penal cada vez mais voltado para uma sociedade desigual e que efetua o controle social de maneira seletiva, principalmente nas periferias urbanas, sobre a força de trabalho marginalizada e com vistas a reduzir a extensão das garantias constitucionais, principalmente aquelas relacionadas com a liberdade, a igualdade, valores como a presunção de inocência, ou seja, transpor um Estado democrático de direito para um Estado policial ou policialesco. O direito penal simbólico, meramente simbólico, na visão de Hasmer, não cumpre o que seria traçado na teoria da prevenção da pena. A pena como função de prevenção geral positiva, que é um sistema que retroalimenta o direito, porque a cada vez que o direito é aplicado, aumenta-se a crença na norma. A partir dessa perspectiva, há um enfraquecimento e não um fortalecimento do direito, até mesmo porque, para Hasmer, não é a aplicação só de um ramo do direito que faz com que haja o reforço da norma. As normas garantidoras de direitos também têm que ser aplicadas para retroalimentar e fazer aumentar a crença do povo na lei, no direito. Não é só a aplicação do direito penal. Quando há a aplicação tão somente do direito penal, ou a produção legislativa tão somente voltada a esse ramo do direito, e não aquele direito que garante uma perspectiva de direitos de igualdade e direitos de solidariedade, o direito não se reafirma, jogando por terra, portanto, a teoria da pena como prevenção, seja geral ou especial. Então, finalizando, nós temos que pontuar que o direito penal depende de um simbolismo, ele se calca nisso. É claro que a mensagem legislativa vai além do que está descrito quando serve, por exemplo, para reafirmar valores como paz social ou como o grande valor que os bens protegidos pelo direito penal possuem. No entanto, quando a produção exacerba esse simbolismo, fazendo com que a legislação tenha tão somente a aplicação a partir de objetivos obscuros, como demonstrar que o Estado é capaz de atuar quando não é,
esse direito passa a ser direito simbólico, meramente simbólico, que não cumpre o papel a que se predispõe a cumprir. O direito penal não é a única ratio e nem a primeira ratio, seria a última ratio. E não há nenhum estudo significativo que aponte que recrudescimento penal, a ampliação desenfreada de condutas enquanto tipos delitivos é capaz de atuar com vistas à promoção de paz ou à diminuição dos índices de violência, de criminalidade. Então, o direito penal simbólico, meramente simbólico, é um engodo, um engano que não alcança os objetivos aos quais deveriam limitar a ação que o Estado detém de controle social a partir do monopólio do uso da força. Importa, então, a sociologia jurídica, a observação dessa perspectiva da legislação penal simbólica e da legislação simbólica como um todo, a partir do momento que, ao buscar fatos e atos concretos para leitura de um direito eficaz, eficiente, que promova aquilo que se predispõe e, principalmente, que não se desvincule dos princípios constitucionais que pautam o Estado democrático de direito, ao conhecer esta forma de legislação, nós percebemos que a resposta para a violência, para a diminuição dos índices de criminalidade, para a promoção da paz social e proteção dos bens jurídicos, não é uma resposta simplista, e que a hiperprodução legislativa, principalmente no que diz respeito ao aspecto penal, não cumprirá esse objetivo, fazendo, portanto, que nós nos dirigimos a uma perspectiva eficaz de construção do direito, não tendo como resposta algo imediatista e que, em tese, promoveria a mudança, né, das características da sociedade, dos seus principais problemas, assim, com a simples publicação em diário oficial de uma norma legislativa nova que pretenda tratar o direito penal como uma força desproporcional e despropositada. Então, esse é o nosso assunto. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, o contato é lá pelo AVA. Um abraço para todos, obrigada e tchau, tchau.